estamos de volta com a continuação da nossa aula sobre ecologia. Mas antes de nós iniciarmos a nossa aula, que hoje vai trabalhar sobre relações ecológicas, como você está vendo aqui, eu quero que você clique no canal, se você ainda não se inscreveu, e se ao final da aula você gostar da aula, você dá um like e depois compartilha com os seus amigos, tá ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre relações ecológicas. O que são as relações ecológicas? São as interações dos diversos organismos que constituem uma comunidade biológica. O conceito de comunidade nós já vimos na aula anterior, que é o conjunto de populações de organismos, diferentes organismos vivos. São geralmente denominadas de relações ecológicas. Os organismos, eles não vivem por si só na natureza. A gente se relaciona com a gente se relaciona com o outro, nós nos relacionamos com o meio em que nós vivemos e assim todos os demais seres vivos existentes, sejam eles animais ou vegetais, se relacionam no seu ambiente e entre si também. Sendo que essas relações, elas costumam ser classificadas de duas formas. Nós temos as relações intraespecíficas, que são aquelas que se estabelecem entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, um exemplo, quando eu me relaciono com pessoas, com os meus amigos, com os meus familiares, são da minha mesma espécie. Então, essa é uma relação intraespecífica. Quando essa relação é uma relação interespecífica, inter é entre diferentes indivíduos de espécies diferentes. Por exemplo, se eu tenho um cachorro, se eu tenho um gato, a minha relação com esse cachorro, com esse gato, é uma relação interespecífica, porque eu faço parte de uma espécie e o cachorro faz parte de uma outra espécie, assim como o gato também. E assim todos os demais seres vivos. Sendo que essas relações, tanto a relação intraespecífica que acontece entre indivíduos da mesma espécie e a relação interespecífica que acontece entre indivíduos de espécies diferentes, elas também podem ocorrer de duas outras formas. Elas podem ser o quê? Harmônicas ou elas podem ser desarmônicas. Eu posso me relacionar de uma forma em que as espécies, ou eu, seja eu aqui, na minha mesma espécie, numa relação intraespecífica, essa relação exista benefício para mim e para o outro indivíduo, ou só para mim, desde que não haja nenhum prejuízo, essa é uma relação dita harmônica. Se em algum momento houver um prejuízo, seja de um indivíduo nessa relação, ou e ambos, essa é uma relação desarmônica. E agora nós vamos continuar exemplificando. Por exemplo, na aula de hoje nós vamos falar só das relações harmônicas, sejam elas interespecíficas, entre espécies diferentes, ou intraespecíficas. A gente vai trabalhar só esse quadro aqui, tá? Nós vamos trabalhar aqui. Ok? Então, nós vamos falar das relações intraespecíficas entre as mesmas espécies harmônicas, colônia e sociedade. E aí nós vamos ver a diferença entre essas relações, aonde tanto na colônia quanto na sociedade, ambos os indivíduos são beneficiados. Então, tem um sinal de positivo para ambos os indivíduos que estão aqui inseridos nessa relação. Aqui nas minhas relações interespecíficas entre espécies diferentes, eu posso, aqui no comensalismo, um exemplo, só uma espécie envolvida é que vai ser beneficiada. Entretanto, a outra espécie, aquela não é prejudicada. Por isso que esse zero, neutro, tá? E as outras duas relações que nós vamos ver é o mutualismo e a protocooperação. Tanto no mutualismo quanto na protocooperação, nós vamos ver também a diferença entre eles. Ambas as espécies envolvidas, elas são beneficiadas. Continuando. Relações intraespecíficas harmônicas, ou seja, a relação entre indivíduos da mesma espécie, de forma que esses indivíduos eles saem beneficiados, ou pelo menos um deles sai beneficiado.
Primeira relação que nós vamos falar é a colônia. A colônia são associações entre indivíduos da mesma espécie, unidos fisicamente entre si. Grave isso, eles estão unidos fisicamente entre si. Vou deixar aqui. Estão unidos fisicamente entre si. E nessa relação pode ou não ocorrer divisão de trabalho. Exemplo, os corais, as bactérias, caravela, nós vamos ver aqui as imagens para ficar melhor na nossa mente. E outro exemplo de relação intraespecífica é a sociedade. Na sociedade, os indivíduos, também acontecem entre indivíduos da mesma espécie, porém, eles estão organizados aqui, olha aqui, de modo cooperativo, mas diferente da colônia, bem aqui, ó, negrito, eles não são ligados anatomicamente, eles não estão unidos entre si. Então, essa é a principal diferença entre colônia e sociedade. Na colônia, eu tenho indivíduos ligados entre si, eles vivem unidos, tá? E na sociedade, eles vivem juntos de modo cooperativo, mas eles não estão ligados anatomicamente. Sociedade dos insetos, as abelhas, formigas, as vespas. Um exemplo de sociedade. Por exemplo, na sociedade das abelhas, existe uma função bem definida de castas. Nós temos a rainha, que é a produtora do mel, a produtora o zangão, a reprodutora, o zangão, que é o macho que vai reproduzir com essa rainha, e aí esse zangão aqui, ele vai ser criado a partir de um processo de reprodução que a gente chama de paternogênese, que são óvulos não fecundados, mas isso aqui a gente não vai adentrar nesse conteúdo agora. E as operárias, que são aquelas que trabalham e cuidam da colmeia, cuidam da abelha, alimentam a rainha, tá? Que produz o mel e o própolis. Exemplo de colônia, que estão unidos. Aqui eu tenho uma colônia de bactérias. Cada bolinha dessa aqui, gente, cada bolinha dessa aqui é um indivíduo, é uma bactéria, Nós sabemos que as bactérias são unicelulares, tá? Fazem parte do reino Monera, E aí elas vivem aqui, olha, uma colônia de bactérias, de streptococcus, vivem unidas entre si. Colônia aqui de corais, cada indivíduo desse aqui realiza uma função específica, E as caravelas, olha aqui um exemplo. Nós temos essa região aqui da caravela do flutuador. Esses organismos que estão aqui fazem parte dos alimentadores e aqui esses outros organismos fazem parte dos protetores, tá? E todos eles vivem unidos e formam o que a gente conhece por caravela. Diferente da colônia, as sociedades, nós temos aqui a sociedade das abelhas, a sociedade das formigas. Nós vivemos em sociedade, Nós vivemos em sociedade, formamos as nossas comunidades e tudo. Temos divisões de trabalho entre nós seres humanos. E aqui, olha, a operária é bem menor do que o zangão e a rainha, aqui, olha, é a maior da colmeia, a maior da sociedade. E aqui as operárias estão alimentando aqui, olha, alimentando a futura rainha que vai sair daqui, As formigas a mesma coisa. Aqui vocês podem ver que em algum momento nós temos algumas espécies de formigas que são aladas, tá? Que tem asas. Para quem já assistiu Vida de Inseto, um filme e uma animação, aparece lá, as formiguinhas, tem umas formigas que elas são aladas. Tá? Geralmente a rainha e o rei, as operárias não, elas não têm asas, tá? Estão trabalhando aqui. E as operárias trabalham para alimentar aquela sociedade, Lembram que acaba que até os gafanhotos vão lá e querem coletar, E roubam a comida de lá das formigas, tá? Lá do formigueiro. Então, aqui nós falamos de relações intraespecíficas harmônicas. Agora nós vamos falar das relações interespecíficas harmônicas, O que são essas relações interespecíficas harmônicas aqui? São, como nós vimos quando eu falei nos primeiros slides, são relações que acontecem entre espécies diferentes, tá? Uma primeira relação é o mutualismo. O mutualismo ele é uma associação entre indivíduos de espécies diferentes, já que é uma relação interespecífica, porém necessária à sobrevivência dos participantes e que ambos se beneficiam. Não é interessante para eles viverem separados,
né? Não existe uma função específica se eles se encontrarem separados na natureza, mas quando eles vivem juntos, né? Quando eles se beneficiam quando eles estão unidos. Um traz benefício para o outro, então eles precisam viver unidos, tá? E eles vivem tão unidos que às vezes a gente não consegue ver uma separação, né? Um exemplo é o caso dos líquens aqui, ó. Os líquens aqui nessa árvore, né? Geralmente a gente encontra em troncos de árvore, às vezes nas paredes das nossas casas, onde existe ali sombra, umidade, né? Às vezes eles são até confundidos com as briófitas, com os musgos, né? Os vegetais inferiores. Os líquens, eles nada mais são do que uma associação entre algas, ou cianobactérias, e os fungos, aonde um vai fornecer alimento e o outro fornece proteção, né? As algas, as cianobactérias realizam fotossíntese, e o fruto da fotossíntese é um açúcar que vai servir de alimento para esses fungos que são organismos heterotróficos por absorção, enquanto que esses fungos eles dão uma estrutura e uma proteção para essas algas, tá? Outro exemplo são as bacteriorrizas. As bacteriorrizas, ela é uma associação entre bactérias do gênero Rhizóbio com raízes de leguminosa como feijão ou a soja, né? São leguminosas. Aqui, cada grânulo desse, né? Cada grânulozinho desse é uma bacteriorriza, é um gênero Rhizóbio. E aí, qual é o benefício? São essas bactérias que elas vão ajudar no processo do ciclo de nitrogênio. Nós não vamos falar agora do ciclo do nitrogênio, só numa aula específica onde nós vamos falar sobre o ciclo biogeoquímicos. Mas elas ajudam no processo de fixação do nitrogênio, né? Que vão adentrar depois pelas raízes dessas leguminosas, são elas que fazem o processo de fixação do nitrogênio. E aí, quando a gente se alimenta, né, desse feijão, é que a gente consegue absorver o nitrogênio da natureza. Então, existe um ciclo do nitrogênio. Um outro exemplo são os herbívoros e os protozoários, tá? E algum inseto também, nós vamos ver no exemplo posterior. Nós temos ruminantes que se alimentam de vegetais, os herbívoros, né? Um exemplo, o boi, ele se alimenta de capim. Só que ele por si só não consegue fazer a degradação da celulose, né? Carboidrato de cadeia longa. E aí, quem é que realiza esse processo de degradação de celulose? São os protozoários que vivem no interior do intestino desses ruminantes, desses herbívoros, né? Não só da questão do boi, né? Alguns cervídeos também, aqueles que se alimentam de capim. Tá ok? Tá aqui, olha. Um exemplo, os ruminantes, as bactérias, né, elas atuam na digestão da celulose. Um exemplo daqui, na verdade, isso aqui não é a bactéria, nem o protozoário que vive aqui no ruminante, é só para a gente ver que também, por exemplo, nos cupins, existem protozoários que vivem também no intestino dos cupins, do gênero Triconifa. Esses protozoários que vivem no intestino do cupim, o que é que o cupim faz? O cupim se degrada a celulose também, se alimenta da madeira, né? Então, mas o organismo dele, por si só, não consegue absorver essa celulose. Então, esses protozoários que vivem tanto no intestino do cupim quanto no intestino desses ruminantes é que degradam a celulose presente na matéria vegetal, em troca recebem abrigo e alimento. Uma outra relação é a relação de protocooperação. A protocooperação é a associação entre indivíduos também de espécies diferentes, assim como o mutualismo, porém, aqui, ambos se beneficiam, mas a existência deles não é obrigatória. Eles podem viver separados. Só que é melhor quando eles vivem juntos, vivem próximos, né? Um exemplo, o jacaré aqui e o pássaro palito, que retira as sanguessugas que ficam às vezes grudadas aqui na boca do jacaré. Então, para o jacaré é bom porque ele se livra da sanguessuga e o pássaro palito adquire alimento. Outro exemplo, aqui o paguro e a anêmona do mar. O paguro é um tipo de caranguejo, só que ele não tem casca, né? E aí ele é muito fácil para virar presa, né, nos mares. E as anêmonas, elas precisam se deslocar pelos oceanos, né, para que elas possam adquirir uma maior expansão, maior reprodução.
da sua espécie. E aí o que é que eles fazem? Eles vivem unidos. E aí a anêmona consegue esse deslocamento, enquanto que o paguro aqui consegue proteção com base nessa anêmona do mar. Outro exemplo, os cervos. Aqui também os bois, né? Que se nós temos o pássaro anu, que também tiram parasitas do corpo deles, como os carrapatos. E os insetos polinizadores, as angiospermas, que são as angiospermas são os vegetais superiores, aqueles que produzem flor, fruto. E os insetos polinizadores precisam, se alimentam dos seus grãos de pólen, né? Retiram lá levam o grão de pólen presente nas flores das angiospermas, o que permite o processo de polinização. Enquanto isso, eles adquirem alimento também aqui através do néctar dessas flores, extremamente importante para a nossa agricultura. Os insetos polinizadores são extremamente importantes para a nossa agricultura. Nós temos que ter muito cuidado com o uso excessivo de agrotóxicos. Nós temos, por quê? Porque existem vários estudos, aí vocês podem pesquisar sobre a diminuição do número de abelhas, e as abelhas são extremamente importantes. Outra animação gráfica que nós temos é um filme também que fala sobre isso, onde as abelhas elas estão morrendo, né? Porque não existe mais flores, e aí isso tudo vai impactar na agricultura, na produção de alimentos, e quem sofre depois com isso? Nós sofremos por causa da produção da falta de alimentos, tá? A última relação que nós vamos falar é o comensalismo. No comensalismo, eu tenho também espécies diferentes, porém, aqui uma vai ser beneficiada sem causar prejuízo para a outra, tá? Um exemplo, o comensalismo típico. O comensalismo é uma relação onde uma dos envolvidos se alimenta do resto de alimentares da outra, porém a outra não sai prejudicada. Exemplo, os abutres, os nossos famosos urubus do ver-o-peso, que são extremamente importantes para aquela região, porque eles se alimentam dos restos de comida que ficam ali, eles fazem até uma limpeza naquela região, né? Eles se alimentam, porém, eles não prejudicam, tá? Eles só estão buscando o quê? Alimento, né? Outro exemplo, a rêmora e o tubarão. O tubarão é um animal carnívoro, se alimenta, né, de tartarugas, de outros peixes também menores do que ele, e quando ele vai se alimentando, vai caindo restos alimentares da sua boca. E esse outro peixinho aqui menor, conhecido como rêmora, o que é que ela faz? Ela cola lá no tubarão e aí ela se alimenta desses restos. Então, ela se alimenta do resto alimentar do tubarão, porém não prejudica o tubarão, mas ela é o quê? É beneficiada. Muito esperta, por sinal, né? Então, nós encerramos aqui a nossa aula. Até a próxima. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre as relações desarmônicas. Até lá!